Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com mais um dos episódios especiais de encerramento do artigo do J.D. Rose, A Filosofia Educacional de Charlotte Mason. Nós já gravamos mais de 30 episódios em cima desse artigo e agora nós estamos conversando, trazendo convidadas especiais e alguns assuntos que vocês sempre nos perguntam com frequência aqui nesses episódios antes de partir para um próximo artigo. E o assunto de hoje é um assunto que a gente sempre recebe pergunta no Instagram, né, no direct, no Telegram, que é quando começar o método da Charlotte Mason, como e por onde, né? E hoje a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre essas três perguntas, né? Quando eu começo, então? Até que idade eu espero? Se eu tenho que esperar até certa idade, o que eu faço antes dessa certa idade? Né? Não deixo a criança solta? Então, tem muita coisinha para a gente conversar nesse episódio hoje. Então, vamos lá, Mari. Vamos direto ao assunto. O que a Charlotte diz sobre quando começar? Então, ela é bem explícita nesse tópico. Eu dei uma pesquisada sobre qual a idade e lendo e ouvindo podcasts, lendo e buscando ver se ela tem uma idade específica, quando que isso acontece. E o que ela nos diz é que o ensino formal começa assim que a criança completa 6 anos de idade. Porém, no volume 1, Educação no Lar, ela diz 6 anos completos de uma vida acolhedora e passível, né? Então, a gente diz, ok, como tu falou, o que eu faço nesses primeiros 6 anos de vida acolhedora e passível, onde a criança vai estar recebendo de uma forma natural e orgânica, não necessariamente toda atividade tem que ser estruturada, né? E esse é um ponto que a gente sempre gosta de considerar e destacar, que esse tempo de crescimento tranquilo que a Charlotte Mason se refere, não é que ela não vá realizar nenhuma atividade que leve à aprendizagem ou que a gente vai impedi-la de adquirir conhecimento. Lembre-se que 1/3 da educação é uma atmosfera. Então, na própria atmosfera do nosso lar, as crianças já vão estar aprendendo. Como que isso acontece? Com as ideias vivas que são apresentadas no dia a dia, com as oportunidades que a gente dá para ela, né? De ter tempo livre na natureza, de compartilhar com ela uma leitura em voz alta, de incluir ela no devocional da família, e também com os treinamentos de hábitos que a gente fala com frequência no podcast, na comunidade, no Instagram. Tudo isso vai proporcionar para o nosso filho que está ali com 3, 4, 5 anos, esse tempo de crescimento tranquilo, onde a criança vai estar sendo exposta a letras, a números. Isso vai acontecer de uma forma orgânica. A diferença é que com 6 anos, ela começa a lição formal. Então, ela tem esse tempo de crescimento tranquilo, de preparação, onde a gente vai estar treinando diversos hábitos de atenção, obediência, que são os mais importantes. Não os mais importantes, mas que são muito importantes. E também a criança pequena vai estar aprendendo simplesmente copiando o que as outras pessoas da casa fazem. Então, uma criança de 3, 4 anos vai pegar um livro e dizer que está lendo porque o irmão ou a irmã mais velha está lendo ali o livro dela. Então, isso ela já está aprendendo. A gente não tem como impedir essa aprendizagem natural que está dentro da criança, essa vontade, né, de aprender que está dentro da criança. E isso tudo é muito interessante, né, Mário? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, onde é que eu acho uma apostila para usar com meu filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos? E, na verdade, você não precisa usar esses materiais, né? A Charlotte, ela vai falar em todo o volume 1 que a própria natureza, ela nos oferece essas oportunidades. Mas o que você precisa, como pai, mãe, educador, como professor, é saber reconhecer as ideias e as oportunidades. Então, eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 anos, e agora ela começou a se interessar muito pelas letras. Então, eu vi essa ideia
viva, ela querendo saber as letras que tinham nas camisetas, ela querendo saber quais eram as letras da caixinha de leite, querendo saber quais eram as letras do nome dela. Todo momento, nós iniciamos, então, algumas brincadeiras com o som das letras, trabalhando um pouquinho mais a consciência fonológica com ela, em formas de brincadeira. Então, quando a gente lê livros, ela fica a todo momento, e é muito engraçado que essa é uma parte que às vezes os pais perguntam muito para a gente, da questão de como a Charlotte propõe a leitura, o ensino da leitura para as crianças, né? Essa primeira parte que ela fala, que a criança ela vai descobrindo as letras e que ela é capaz, diante dos 6 anos, reconhecer as letras que estão ao redor dela, reconhecer seus sons, mas tudo isso vai de nós aproveitarmos as ideias que estão ao nosso redor. Então, a minha filha ela começou esse interesse, nós começamos a aproveitar essas ideias. Ela não senta na mesa para estudar, tem que fazer aquilo, aquela hora. Ela tem a caixinha com as letras manipuláveis ao alcance dela, sempre ali em cima da estante, que ela pode pegar. Aí ela vai vendo os sons que ela já conhece e fala: olha, mamãe, eu achei o eu achei o e ela vai ali, e aí ela começou a me perguntar o nome dela, então a gente mostrei para ela quais eram os sons das letrinhas do nome dela, e aos pouquinhos ela foi treinando e organizando, até que ela, nessa semana passada, escreveu simplesmente no papel o nome dela e veio me mostrar. Olha, mamãe, escrevi o e o H, ela fala, né? Porque o H não tem som no nome dela. Antes a gente chamava de enfeite, o H. Então, essas coisas vão acontecendo na rotina, na atmosfera do nosso lar, só que a nossa atmosfera tem que prover essas ideias também. Então, ela estava interessada, deixei as letras mais ao alcance, comecei a brincar mais com o som das letrinhas, né? Se a sua criança está interessada nos números, comece a brincar mais. Em vez de dar um pão inteiro, divida o pão ao meio, exatamente ao meio, né? E fala, ó, eu vou te dar uma metade, depois você dá outra metade. E aí, fala, você comeu 2 metades, então você comeu um pão inteiro. A gente pode a todo momento estar inserindo essas coisas. A gente brinca também com a Ruth, com as tampinhas que estão às vezes em cima da mesa. Então, é tampinha de margarina, tampinha de outras coisas que estão na mesa, e aí ela pega as tampinhas e organiza da maior para o menor, do menor para o maior, e todas essas coisas vão acrescentando nesse tempo, são 6 anos completos de uma vida acolhedora e passível, é que ela está na natureza, ela está aproveitando, mas a nossa atmosfera está cheia de ideias também que podem suprir e enriquecer toda essa vontade dela, né, Mari? Sim, e isso que a Janice falou, só reitero o que a Charlotte fala no volume 1, que o lar é o terreno mais fértil para a criança, né? Tudo que ela precisa nesses primeiros 6 anos de vida pode e deve ser encontrado no nosso lar, no nosso dia a dia, nas nossas caminhadas na natureza, ou até mesmo um passeio até o supermercado, né? Pode ser uma oportunidade para a criança observar uma coisa e aprender uma coisa diferente. Uma ideia viva que a gente usava muito aqui em casa, quando o meu mais velho ainda não tinha completado 6 anos, e ele sempre foi muito interessado pelos números. Durante as refeições, não em todas as refeições, né? Mas em algumas refeições a gente brincava. Se eu der 2 mordidas, 2 garfadas, e depois der mais 3 garfadas, quantas garfadas eu vou dar no total? Então ele comia 2, aí ele comia mais 3, aí ele contava. 5! Então, como a Janice falou, existem diversas brincadeiras que nos ajudam a dar essa oportunidade para os nossos filhos irem aprendendo de acordo com o interesse deles e sempre ler livros para eles, ler livros que trazem ideias variadas, livros de literatura, livros de história, geografia, livros que vão ajudar a instigar a imaginação deles, que vão levar eles para terras distantes, que vão oferecer novas amizades em formas de personagens que
tenham virtudes que a gente quer que os nossos filhos também tenham, né? E nós sempre lembramos também que os hábitos que nós estamos treinando com os nossos filhos em qualquer idade, vêm de ideias. Então, as ideias vivas trazidas pelos livros nos ajudam muito nessa parte também. Então, nós falamos que há 6 anos, né? Quando a criança completa 6 anos, por que não antes? E se eu olhar para o meu filho e ele não estiver preparado? Eu tenho algumas coisas para compartilhar sobre isso, né? A Schultz fala no volume 1 que aos 6 ou 7 anos devemos começar as lições definidas e estas não precisam ser diluídas nem servidas com geleia para as inteligências agudas que deverão crescer por meio de sua nutrição. Nós falamos com frequência aqui, né, que nós estamos alimentando a mente dos nossos filhos, assim como nós alimentamos o corpo físico deles, né? Então, o tipo de alimento a ser recebido não precisa ser diluído, não precisa ser pré-mastigado. Eles já estão prontos para receberem ideias e trabalharem com elas e deixar eles trabalharem com essa ideia. Mas outra coisa que eu gostaria de compartilhar também com relação, né, dos 6 anos, tem uma citação do volume 6 que fala nós do PNU, que é o Parents National Education Union, né, a união de pais que seguiam o currículo da Charlotte, escolas que seguiam o currículo da Charlotte, fala nós do PNU começamos a educação escolar definitiva das crianças quando elas têm 6 anos. Elas são, sem dúvidas, capazes de começar com 1 ou 2 anos antes, mas o fato é que a natureza e as circunstâncias proporcionam um campo tão amplo de educação para as crianças pequenas que parece melhor abster-se de exigir esforços intelectuais diretos até que tenham chegado a essa idade. Então, hoje em dia nós temos ciência, estudos que nos mostram o desenvolvimento da criança e a gente fala 6 anos, sempre lembrando que vão ter crianças que talvez mostrem interesse antes e vão ter crianças que ainda não vão estar prontas para sentar, nem que seja por 5 minutos, 2 minutos, mas isso não significa que a gente não possa começar a servir o banquete de uma forma mais intencional a partir dos 6 anos. Aí outra pergunta que talvez possa estar surgindo, ok, mas o ano escolar começa em fevereiro e meu filho faz 6 em setembro. O que eu faço, Janice? Né, Mari? E aí? Uma das vantagens do homeschool é que você não precisa ter uma data específica para começar o seu ano letivo. Você pode começar eu vejo muitas mães. No nosso primeiro ano, eu comecei no aniversário da Manu, porque era como se fosse um presente, né? Eu vejo que muitas mães fazem isso. A criança completa 6 e a gente cria todo aquele clima na atmosfera do lar, de que a partir de agora ela vai começar as lições em um outro formato, vai começar uma nova jornada de aprendizado. Então, como um presente de aniversário, ela inicia as lições. Acho uma ótima ideia também. Mas você precisa entender a sua criança como pessoa, né? E ver se ela realmente está pronta ao completar 6 anos, ou se você pode esperar um pouquinho mais para iniciar com ela. Isso tudo que a Mari falou é muito importante, e é um parênteses que eu queria fazer aqui no que ela estava falando, que não adianta às vezes a gente querer iniciar com a criança sem ter uma base fundamentada. E qual que é essa base? Né? Nós precisamos ter uma base da atmosfera do lar, da disciplina do hábito, das ideias vivas, bem alicerçadas na nossa mente, já estar trabalhando isso como pais, principalmente os hábitos essenciais que não se formam sozinhos, que a Charlotte vai falar, como o hábito da atenção. A gente falou bastante sobre ele, temos uma live também no Instagram falando sobre esse hábito. E para você ficar refletindo, então, meu filho, ele consegue ter atenção? Se ele não consegue ter atenção ainda, você vai se frustrar, ele vai se frustrar com as lições, porque o hábito da atenção, da observação, são hábitos essenciais para as lições. Então, às vezes, você precisa esperar um pouquinho mais, né? E se você tem filhos que já estão em idade 8, 9, 10 anos, quer fazer essa transição para o método da Charlotte,
você precisa focar nesses hábitos primeiramente. Então, dá uma pausa, respira, enquanto você estuda, vai devagar, né? Não se acelere, não tenha uma expectativa super alta também sobre a sua criança, sobre você, sobre como vai ser esse processo, porque é uma transição e precisam que esses hábitos estejam estabelecidos. Então, se seu filho fez 6 no meio do ano, não tem problema você começar no meio e ele já está pronto. Não tem problema você começar no meio do ano e se você quiser fazer um formulário mais curto com ele, um formulário mais longo com ele permanecer um pouquinho mais nesses formulários, não vai ter problema nenhum. Vai realmente de como é a sua criança, né? De entender a sua criança como pessoa. Mas eu falei aqui formulário, e para você, se você não está nos acompanhando ainda muito na comunidade, em vários lugares você não deve estar sabendo o que é isso, né? Que diacho de formulário é esse, Mari? Então explica aqui pra gente. Sim, formulário, né? Não é um papel que tem que ser preenchido. Então, no sistema britânico de educação, e a Charlotte foi uma educadora britânica, eles não usam um sistema de séries, eles usam um sistema de formulários. E de uma forma bem geral, os formulários, eles são grupos de séries, digamos assim, que levam em consideração a idade da criança, mais para passar para outro formulário. Então, não necessariamente só a idade, né? Mas as habilidades que ela já adquiriu é o que vai determinar se ela está pronta para passar para o próximo formulário. Então, assim, no site da nossa comunidade, descobrindoCharlotteMason.com.br, nós temos um grupo chamado Recursos Escolares, e lá nós temos um quadro que mostra mais ou menos o formulário 1, primeira a terceira série, 6 a 9 anos, te dá uma ideia do que é o formulário. Mas o mais legal do formulário é que ele é flexível. É como se fossem níveis, né? A gente pode substituir a palavra nível por formulário. Eles são flexíveis e atendem à necessidade educacional de cada criança. Então, eles são elásticos, maleáveis e se adaptam a cada criança, né? Então, eu, como professora, vou olhar para o meu filho e vou ver o meu filho de 6 anos. Digamos, vou dar um exemplo. Digamos que eu já tenho um filho que está no formulário 1, digamos que ele está no segundo ano do formulário 1A. Vou falar bem técnica agora, mas não quero desencorajar ninguém, porque essa informação está no site da nossa comunidade. E digamos que aqui na minha casa nós começamos o ano escolar em setembro. E digamos que o meu filho caçula está com 5 anos e 9 meses. Mas eu estou vendo que ele está pronto. Então, o que eu faço? Eu começo ele no primeiro ano da educação formal, junto com o meu filho mais velho, tá? E esse aluno que está começando agora vai para o formulário 1B. O formulário 1B, e muita gente aqui em inglês usa o B como básico, digamos, né, para lembrar que é o primeiro, e o A como avançado, para lembrar que né, a criança avança. Então, isso eu não sei se realmente é isso que significa, mas aqui foi o que algumas pessoas compartilharam comigo para ajudar, porque tem o A, 1B, 1A, 2B, 2A e assim por diante. Então, de uma forma geral, eu posso fazer a decisão de começar o meu caçula no 1B, e aí eu percebo que ele precisa ficar no 1B um pouquinho mais para treinar, para firmar certas habilidades. Digamos que ele precise ficar um pouquinho mais ali para treinar os conceitos da matemática, para ter essa firmeza, antes dele passar para o formulário 1A, né, que seria o segundo ano, e aí 1A de novo, que é o terceiro ano. É um pouquinho complicado, mas o que a gente quer dizer aqui para vocês é que esse sistema de níveis ao invés de série nos ajuda a atender a necessidade de cada aluno. E não vai ser uma idade ou uma série escolar que vai determinar onde a criança deva estar. Então, alguns alunos começam a educação e estão prontos para passar para o próximo formulário antes de completar 7 anos, e outros precisam ficar um pouquinho mais em um determinado formulário. Então, de regra geral, a gente olha para a criança, como a Janice falou, como pessoas,
e vê, né? Faz essa avaliação e vê o que é o melhor para o nosso filho. Outra coisa, Janice. Eu queria destacar também, Mari, que se você quer entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente está falando, a gente tem a conferência online Aprendendo a Viver, né, que foi gravada no ano passado e a gente está disponibilizando ela aqui na plataforma. Ela está à venda dentro do Descobrindo Charlotte Mason. O link está ali na bio, nos nossos cursos. E ali você vai ter uma noção bem ampla do que são, né, esses formulários, porque em algumas matérias, por exemplo, no ensino da história, a minha ela vai falar, né, sobre como que a história ela funciona, como que ela anda em cada formulário. Então, dentro desses 2 anos que duram cada formulário, como que as matérias elas andam ali, né? É como se fosse uma engrenagem. Sempre uma coisa vai puxando a outra, porque o método da Charlotte ele não deixa as coisas desconexas. Uma coisa vai puxando a outra coisa e vai fazendo com que a outra engrenagem role e a outra engrenagem vai rolando. E é muito importante que você busque entender um pouquinho mais sobre isso. A gente vai deixar um pouquinho mais de informação para vocês ali na comunidade também. Mas se você assistir a conferência Aprendendo a Viver, você vai ter uma ideia bem clara de como essas coisas vão se encaixando, né? Como o ensino da história, da geografia, como as outras matérias vão se encaixando também, como você pode fazer essa transição de uma criança que está em idade escolar. Isso é muito importante você estudar. Tem uma palestra exclusiva com a Érica falando sobre isso, né? Como fazer essa transição de uma escola para o método da Charlotte, porque essa transição pode ser difícil, você precisa ser gentil com a sua criança. Então, perceber, meu filho tem 9 anos, ele estaria no formulário 3, mas ele ainda não tem as habilidades, no formulário 2, perdão, mas ele ainda não tem as habilidades específicas para avançar ali. Ele ainda não está fluente na leitura, para fazer a leitura das suas próprias lições. Ele não tem uma série de habilidades e competências que ele vai precisar para o formulário 2. Então, comece pelo formulário 1, né? Comece mais devagar e não tem problema nenhum nisso. Né? Você não vai estar atrasando a sua criança, muito pelo contrário, você vai estar servindo ela melhor do que se você sobrecarregar ela com uma informação que ela não está apta para receber agora. Então, a Charlotte sempre fala que as crianças aprendem melhor quando elas estão interessadas. E o interesse delas vai muito de acordo com a capacidade que elas têm de lidar com aquilo, de relacionar aquilo, de entender aquilo. Se ela não tem ainda aquela capacidade, aquele hábito desenvolvido, ela não vai conseguir de uma certa forma, lidar com tudo aquilo. Então, seja gentil. Aconselho vocês se você já comprou a conferência, assista, reassista essas palestras. Se você não comprou ainda, você tem mais alguns dias para adquirir a conferência do Aprendendo a Viver e ter uma ideia de como fazer essa transição. Tem várias dicas muito legais da Érica para você lá também. Agora, né, Mari? Falta a gente falar. A gente já falou do quando, o por onde, e aí como começar, né? A gente gravou o nosso último episódio. Foi um episódio super especial com a Lizzie, em que ela falou bastante coisa, trouxe bastante dica prática. Se você não ouviu, volta no episódio anterior para você escutar ele de novo. Mas ok, então meu filho tem 6 anos, tem 7, né? Já está mais velho. Como que eu começo? Então, como que são essas lições? Como que eu faço isso, Mari? Então, a gente começa com as lições curtas. A Lizzie falou muito bem disso, do teto, do limite de tempo, e sempre lembrando que no início sejamos gentis com as crianças e nós mesmas. Se meu filho tem agora a capacidade de ficar 5 minutos dando atenção completa, ótimo. Isso são habilidades que eles vão ir crescendo. Então, ao longo do tempo, a gente vai aumentando o tempo no cronômetro,
Mas o importante é treinar o hábito da atenção. A partir do momento que a gente está lá falando, e a criança já está viajando em outro país pelo espaço, a gente não vai estar ajudando eles a cimentar o hábito da atenção. Então, por isso as lições são curtas, a gente usa narração, deixa a criança narrar, nós gravamos um episódio especial falando da narração, nós apresentamos ideias vivas através de livros vivos, ou através de música, imagens de artistas, tempo na natureza, e nós servimos um banquete variado de ideias, sempre lembrando, né, de intercalar as diferentes disciplinas que usamos diferentes lados do cérebro, então para dar ao nosso filho esse descanso. E também a gente oferece eles um amplo espaço para desenvolver e aperfeiçoar esses diversos hábitos que nós falamos aqui, como atenção, imaginação, veracidade, ordem, capricho. Tudo isso precisa de tempo e sempre encorajando os nossos filhos, sempre trabalhando junto com eles, dizendo: a mamãe está aqui para te ajudar, eu tô do teu lado, né? Então a gente quer que eles tenham sucesso e a gente precisa sempre estar garantindo que a gente oferece um desafio, mas um desafio que eles são capazes de cumprir, de olhar com satisfação e dizer: nossa, eu fiz isso, né? E da gente poder comemorar com eles cada desafio que eles conseguem superar. Então, e também, né, se a gente acha que eles estão prontos para receber um material e eles não conseguiram assimilar, não tem problema dar um passo para trás, né? A gente está trabalhando com uma criança, que é uma pessoa, e nós mesmos, às vezes, estamos lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa e precisamos de um tempinho para assimilar aquilo. Então, é ok dar um passo para trás, fortalecer aquele conceito, aquela ideia, e aí continuar seguindo no ritmo da criança. É bem isso, né, Mari? Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada para vocês nessas perguntas, né? Quando, como e por onde começar. Agora, é claro, para você entender melhor tudo isso, você precisa estudar, né? Você, como mãe, como pai, educador, precisa do que a Charlotte fala, né? Desenvolver um amor pensante. Você precisa ter um amor que pensa. Você não vai encontrar dentro do método da Charlotte um caminho pronto, mastigadinho, faça assim, 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 que vai dar certo, né? Porque a Charlotte, ela vai nos ensinar a reconhecer o ambiente do nosso lar, a olhar para os nossos filhos como pessoas, como filhos de Deus, a reconhecer as limitações deles, as nossas próprias limitações, a trilhar esse caminho, principalmente em conjunto com o Espírito Santo, sabendo que nós não somos os professores deles, mas que o próprio Espírito Santo é o educador supremo das crianças. E a gente falou bastante sobre isso também no curso Uma Introdução a Charlotte Mason, que também está aí com os últimos dias de inscrições abertas, né, Mari? E a gente falou bastante sobre quem foi a Charlotte, sobre o que fundamenta o currículo dela, qual o chamado dos pais, qual é o papel do professor, qual a natureza da criança, né? Qual a fundamentação do currículo. E a gente trouxe tudo isso de uma forma bem direta e simples para você que está começando, né? Que quer uma diretriz, mas a gente sempre frisa aqui. Você precisa buscar isso das fontes primárias, você precisa ler os volumes da Charlotte, ler os artigos da Charlotte e da equipe dela, você precisa estudar, não tem outro caminho, né? O homeschool, ele começa com a nossa autoeducação. Então, antes de você querer oferecer algo para o seu filho, você precisa se autoeducar, começar a entender o método. Aqui, com o Descobrindo Charlotte Mason, a nossa missão é servir vocês com materiais para que vocês possam estudar, né? A gente nunca está aqui querendo digerir algo para vocês, mas só servindo um banquete de ideias, com as ideias da Charlotte, para que você conheça, entenda um pouquinho mais e possa ir além,
na sua caminhada. Então, aproveite e desfrute do conteúdo que nós já temos na nossa comunidade gratuita. O link está na bio. Tem bastante conteúdo lá, tem alguns grupos de cultura materna, de recursos escolares, do volume 4 da Charlotte. Tem artigos sobre planejamento, tem muita coisa boa lá. Tem os artigos que as próprias mães da comunidade estão compartilhando sobre o que elas estão aprendendo do método com a leitura dos volumes da Charlotte. Então, faça parte de tudo isso e se interage e busque a sua própria autoeducação, né? Foque nisso, separe um tempo, nem que seja 10 minutinhos todo dia, para que você visite a comunidade, descubra sites. A gente tem um mapa da jornada com vários links ali para você poder trilhar essa jornada de descoberta, né? A gente fez um mapa para te ajudar. Então, você não tem desculpa de não saber por onde começar, né? Comece com você, com a sua autoeducação, refletindo sobre o que o seu lar precisa, o que o seu filho precisa, antes de querer sentar na mesa e estudar, e iniciar as lições formais. É importante você entender o porquê atrás do que você está fazendo, né? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que a gente está falando que isso é feito dessa e dessa forma? Isso você só vai entender lendo os volumes da Charlotte. Nós estamos finalizando o clube de leitura do volume 1, né, Mari? Em breve, aí a gente vai mandar notícias para quem se inscreveu na lista de espera sobre quando vai ser uma próxima turma do volume 1. E o volume 2 está quentinho aí, quase saindo do forno. A tradução já está pronta. Se você está nos acompanhando no Instagram, você já viu a capa dele também por aqui. E o volume 2, a gente também vai ter um grupo de leitura para as mães que participaram do grupo do volume 1, para a gente continuar dando essa sequência, crescendo, desenvolvendo um amor pensante. Então, esse é o meu encorajamento final para vocês, né? Busquem se autoeducar. Trilhem um caminho de autoeducação para que você entenda o porquê você vai fazer desse jeito ou não vai fazer desse jeito. E sempre com a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa.